Sejam bem-vindos a mais um programa em alta e o convidado de hoje, o presidente do Conselho Curador do Hospital Santo Antônio, Luiz Rebelato. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Dr. Leonardo. Um prazer estar aqui. Luiz, assim, a gente hoje vai falar um pouquinho desse desafio, né? Já está há muito tempo nessa trajetória, mas na presidência agora pela primeira vez, né? Do Conselho Curador. Mas antes de entrar realmente dentro da presidência do Hospital Santo Antônio, quem é Luiz Rebelato? Qual é, né, o seu dia a dia fora do hospital? Lembrando que esse é um trabalho voluntário, né? Sim. Então, eu sou de origem do Rio Grande do Sul, mas estou em Santa Catarina já há quase 40 anos, né? Morei em Florianópolis, estou há 31 anos em Blumenau, sou um cidadão blumenauense, né? Agraciado o ano passado, aliás, ao final de 23, né? Pela Câmara dos Vereadores, sou um cidadão blumenauense reconhecido. Sou empresário da cidade, né? Médio porte, e quero contribuir aí, seguir contribuindo com a cidade, né? O meu histórico de contribuições voluntárias em alguns segmentos, né? É até reconhecido. E contribuir com o Hospital Santo Antônio já é o meu 5º ano já, né? Dessa vez sim, na presidência. Mas é um desafio, e um desafio pessoal e que me dá muito prazer. Perfeito, Luiz. A gente sabe que já está nessa área da saúde, não diretamente na parte técnica, mas com um envolvimento bem grande na área da saúde há bastante tempo. Quando é que começou tudo isso daí, Luiz? Então, eu tenho um filho que nasceu com fissura lábio-palatina, né? É um homem, 38 anos. Mas desde aquele momento eu senti que eu precisaria contribuir, porque eu até comecei a resolver as questões dele de saúde, mas vi que o caminho das pedras, por vezes, pode ser muito difícil para quem não tem nenhum tipo de envolvimento, né? Então eu, junto com a minha esposa e mais um grupo de pais aqui na cidade de Blumenau, fundamos uma associação que se chama Afisvale, né, bastante conhecida, e temos nos nossos cadastros e já atendidos, né, em torno de 700 pacientes que passaram e mais ou menos 120 ainda em tratamento. Por quê? Porque a fissura lábio-palatina tem um tratamento muito longo, né, vai desde o nascimento, e ele consegue ter alta aí com uns 25, 26, 27 anos, dependendo do caso, né? Então já passaram pelos nossos atendimentos lá em torno de 700 pacientes, e sendo que 120 ainda estão em atendimento. Ali foi o start para eu iniciar o meu envolvimento nas questões de saúde e saúde pública. E daquele passo, eu também acabei ingressando no Conselho Municipal de Saúde, que é o que gere basicamente, né, a saúde municipal. E então foi um encadeamento, né, de uma ação, passou para outra. E a gente percebe que a saúde pública é um desafio grande, né? Costumo dizer assim que saúde é um processo colaborativo, né? Então, que são várias etapas, né, até você ter saúde. Então, vai desde a saneamento básico, né? Pegando o exemplo do nosso hospital, saúde não é só o médico, também não é só a enfermagem, mas tem o serviço de nutrição, vai desde do recebimento desse paciente, o acolhimento. Então, é um processo colaborativo e extenso, né? E o meu envolvimento, então, começou com a associação, com a Afisvale. Depois já está fazendo quanto tempo? A Afisvale tem 28 anos. 28 anos. E hoje a Afisvale, ela faz exatamente o que para o pessoal de casa entender? Ela faz todo o pré e o pós-operatório dessas crianças, né, com fissura lábio-palatina. Também ela faz o suporte na questão dentária, especialmente de aparelho, porque o aparelho a saúde pública não fornece, né? Nós também temos todo o trabalho de assistência social, fonoaudiologia e psicologia. Então, é um atendimento bastante completo, em parceria também com o município, porque pela associação nós conseguimos acessar e, em aspas, né, forçar o município a criar um serviço específico para atender esses pacientes, esse grupo, que se chama NIAF, Núcleo Integrado de Atendimento ao Fissurado. Então, é essa força, né, dessa organização teve força para fazer com que o poder público instituísse o serviço.
E de curiosidade, Luiz, essa associação hoje, ela sobrevive... Nós temos receita própria, tá, né, através da exploração comercial de um espaço público que é lá no terminal do Aterro. Lá existe um quiosque, né, onde vende refrigerantes, salgadinhos e tudo mais. Então lá a associação constituiu lá uma empresa, né, gerida por si mesmo, não é um terceiro, e daqueles resultados lá é transferido para o atendimento aos pacientes. É um espaço público concedido pelo Poder Municipal através de lei, né, e os recursos de lá são transferidos para a FISVALE. Há de se dizer que esse espaço público lá é da FISVALE, mas também existe o mesmo espaço que é explorado pela APAI, que é explorado pela BlueDef, que é explorado pelos deficientes físicos e também os auditivos e os visuais. Todos eles foram uma conquista onde eu estive à frente, né, de que o município tinha os espaços e as entidades tinham uma necessidade. Aí eu fiz a proposta, levei à Câmara, para que esses espaços fossem cedidos às entidades. E essas, por sua vez, estabelecessem lá um serviço que gerasse renda e essa renda fosse revertida só às entidades. Para a gente que é da saúde, a gente já entende e sabe o papel do Conselho Municipal de Saúde. Explica um pouquinho para o pessoal de casa o que acontece, quais são as decisões desse conselho, qual é a periodicidade de reuniões, como é que tem sido isso, Luiz? Blumenau tem um aspecto de que ela é gestão plena de saúde, ou seja, todas as decisões macro são tomadas aqui dentro mesmo. E o conselho é composto por 40 membros dos segmentos dos usuários, dos prestadores de serviço e dos profissionais de saúde. Se reúnem uma vez por mês em reunião ordinária, mas existem diversas comissões. Então, tanto as comissões quanto a reunião ordinária é que deliberam a respeito de aspectos gerais. Onde vai abrir uma unidade de saúde, certo? Não é só de dentro do gabinete que vem isso. Existe uma comissão, que a gente chama de fluxos, né, que determina, porque são várias os bairros ou localidades que demandam, né, uma unidade de saúde. Mas quem é que está mais necessidade do momento? Então é essa comissão que escolhe e encaminha para o gestor, né, no caso, executar. Funciona basicamente como um conselho, e é um conselho, que delibera as ações que a gestão vai executar. Não tem função administrativa, né, ele não pode entrar mas ele delibera para que o gestor possa... Isso não é uma exclusividade de Blumenau, isso faz parte de uma lei, né, em que as cidades maiores têm. Eu diria que Blumenau tem um dos conselhos mais atuantes, mas existem conselho em todas as cidades, mas dos mais atuantes... E são participantes da sociedade em geral. Todos, com exceção dos servidores da saúde, né, e da gestão, em que muitas vezes existem profissionais, né? Ademais, são os presidentes de entidade, mas nós vamos pegar aí alguém indicado pela FURB, representando a FURB, alguém representando a OAB, né? Eu estou lá representando as associações, e tem o pessoal da Associação de Moradores, ou seja, são 40. Quer dizer, a comunidade inteira está representada. E é evidente que cada um está lá para representar ou defender, né, até os seus interesses. Então, existe um equilíbrio, certo? Né? Entre o que a comunidade quer, entre o que a gestão pode oferecer, entre o que os profissionais de saúde anseiam e entre o que os prestadores de serviço, né, podem atender. Inclusive, o nosso gerente-geral, Rafael, faz parte lá do Conselho Municipal de Saúde, representando o segmento de usuários hospitalares. Né? Assim, a gente sabe que são duas funções completamente diferentes, uma a participação no Conselho Municipal de Saúde e a outra a presidência do Conselho Curador do Hospital. Mas são atividades que ambas envolvem conhecimento em saúde. Como é que essas atividades podem se complementar? Esse conhecimento já está há 5 anos, como falou,
dentro do conselho curador do hospital, na presidência, que está ali no dia a dia, né, semanalmente tomando as decisões principais do hospital. Essas atividades, provavelmente elas têm uma complementação. Quando eu fui convidado a compor o conselho do Hospital Santo Antônio, foi pelo ex-presidente Jorge Sense. Ele me chamou justamente por esse meu envolvimento com a saúde pública e esse conhecimento que eu tinha, porque eu estou também, acabei não falando, né, mas eu estou também no Conselho Municipal de Saúde há 27 anos, basicamente desde o momento da fundação da Afisvale. Então, de fato, eu acabei reunindo, né, por essa quilometragem, né, na saúde pública, alguns conhecimentos que o Jorge achou interessante que eu pudesse compartilhar com o grupo de gestão do hospital e com o conselho administrativo. E, de fato, acredito que eu contribuí nesse sentido, porque quando eu cheguei no conselho, não existia um grande entendimento em o que é os papéis do hospital. Evidente, se sabia o que fazer, mas não sabia o que acontecia da porta para fora, certo? E eu tive a oportunidade de mostrar, né, não representando o município, né, mas mostrar, compartilhar, eu já vi que isso lá fora funciona assim. E isso foi benéfico, porque foi aproximando a administração do hospital com a administração pública através da Secretaria de Saúde, porque alguns assuntos até que eram tabu, né, ou que achavam que o postinho não funciona, aí estoura tudo no hospital. Existem dificuldades nos postos, assim como existem dificuldades no hospital. Então, não também tenha ido para dentro do Conselho Administrativo advogar pelos problemas do município. Não é nada disso. Mas eu consegui mostrar, gente, isso não funciona tão fácil assim, né? E foi benéfico. Foi benéfico, até em determinado momento pacificou algumas demandas, né, que estavam gerando, né, atrito entre a administração do hospital com a administração da cidade. Consegue ver os dois lados, né? Exatamente. Contribuir nesse sentido. Assim, Luiz, a gente vê que tem uma causa nobre, um motivo até já trouxe de quando começou tudo isso. Qual que é a sua visão para a população que realmente, cidadão que deseja participar na construção de políticas e práticas, tanto de saúde pública quanto outras? Como é que ele consegue iniciar nisso? Por onde que ele começa? Quem que ele procura? Como é que funciona isso em Blumenau? Se nós vamos ficar no segmento saúde, certo? Tem que começar lá pelo bairro, porque todo o bairro, ou quase todas as localidades, tem o postinho de saúde. Dentro do postinho de saúde tem um conselho também, que é chamado conselho local. Né? Esse conselho local discute as demandas daquela localidade, daquela unidade de saúde. E essas demandas depois são passadas para um conselho regional. Então nós temos 7 regiões na cidade. Tem na Velha, tem do Badenfurt, tem do Centro. Então esses convergem para esse ali. E aí desse regional é que vem para discussão no Conselho Municipal. Então, no Conselho Municipal tem 7 regiões da cidade, 7 conselheiros, né? Cada um representando a sua região. Evidente que as reuniões também são abertas, né? E então, eu tenho interesse em contribuir de alguma forma com a saúde da cidade. Uma boa oportunidade é entender a sua localidade, a sua unidade básica de saúde, em sentido confortável. Ali ele pode evoluir para o regional, e de evoluir para o regional ele pode vir para o municipal, e daí o céu é o limite, né? Então nós já tivemos em diversas ocasiões, e nesse momento o nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde, nosso presidente, é um representante do segmento dos usuários de uma regional de saúde lá da Fortaleza. E começou provavelmente com esse passo a passo aí. Certamente, assim, esse pessoal que não tem um mote específico como eu tive em função da entidade, né? Mas ele quer contribuir como cidadão, ele começa lá pela sua unidade básica de saúde. Os caminhos são muito bem desenhados, né? Mas de fato a pessoa tem que se interessar, a pessoa tem que
se dispor a fazer, seguir algumas regras, porque em determinados momentos, como eu estou nesse conselho há muito tempo, nós tivemos participantes do conselho que parecia que estavam lá para resolver uma demanda específica. Entendi. Às vezes é um benefício próprio. Isso. Tá? Resolveu aquele lá, ele se afastava, certo? Isso ficou meio latente, assim, imperceptível. E aí, inclusive, num momento que eu estava como presidente do conselho, eu acabei com isso. E eu eliminei os assuntos individuais e só podem ser tratados no Conselho Municipal de Saúde, e até hoje é assim, assuntos de interesse coletivo. Certo? Se existe um problema de ortopedia na cidade, nós vamos discutir ortopedia. Não vamos discutir o joelho do Dr. Leonardo, certo? E isso também deu uma outra dinâmica ao conselho, sabe? Então, eu acredito também conseguir contribuir nesse sentido aí. E é importante que a população saiba que isso é uma dedicação totalmente voluntária. Absolutamente voluntária. Então, assim, quem for entrar nisso realmente tem que pensar, tem que gostar, tem que ter uns objetivos muito bem claros, porque o retorno, tem muito retorno, mas não um retorno financeiro, né? É um retorno de satisfação pessoal mesmo, né? Pessoal, de contribuição. Tem um ditado, não sei quem é o autor, né? Mas me parece que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar. Ótimo, né? E às vezes você contribuir em algum aspecto aí para a comunidade, por vezes você é o primeiro a se iluminar, mesmo que seja na lei positiva do retorno, né? Para encerrar esse bloco, Luiz, a última pergunta veio do Rio Grande do Sul, deve ter passado até por algumas outras cidades, não sei qual foi o envolvimento na saúde nessas cidades. A tua impressão, o povo blumenauense contribui em grande quantidade espontaneamente ou podia ser melhor? Como é que foi? Eu, como disse, sou natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, morei lá até os 23 anos. Depois morei 1 ano em Joinville, que foi a minha primeira cidade que eu morei em Blumenau, em Santa Catarina. Morei 7 anos em Florianópolis e há 31 anos aqui. Blumenau realmente tem umas características únicas que eu observo. Primeiro, espírito extremamente colaborativo. Se incomoda algumas pessoas ter toda semana pedágios, né, nas sinaleiras, ao mesmo tempo as pessoas têm que pensar que toda semana você pode estar contribuindo com uma causa. E são muitas causas. E quem está lá no pedágio não está pedindo para ela, está pedindo por uma causa, né? Então vai aí desde a causa animal até todos os pedágios, de APAI e rede feminina e tudo mais. Então a cidade é extremamente colaborativa, participativa nisso. Essa eu acho que é a maior diferença de Blumenau em relação às outras cidades que eu conheço, certo? E eu sou até relativamente bem viajado e sou um observador, né, da vida como um todo, e percebo que a nossa cidade tem esse privilégio de ter um povo participativo e colaborativo. É até um dos grandes motivos, provavelmente, que a cidade se reergue muito rápido quando acontece alguma catástrofe, né, como enchentes e tudo, né? Pois é, deslizamentos, mortes e tudo mais. Obrigado, Luiz. A gente encerra esse primeiro bloco e sigam nos acompanhando. Logo após o intervalo, voltamos com muito mais, entrando um pouco mais agora na parte técnica hospitalar, sobre a gestão realmente do hospital. Muito bem. Voltamos para o segundo bloco e agora, como prometido, a gente vai entrar nessa parte mais técnica. Luiz, assim como levantou nesse primeiro bloco, já está há 5 anos dentro da administração do Hospital Santo Antônio. Então, assumir a presidência não foi nenhuma novidade, né? Ou seja, já sabe exatamente onde está, digamos, entrando, quais são os desafios. Quais são os maiores desafios, na sua visão, que vai enfrentar ou que já enfrenta hoje como presidente do hospital? Como presidente do hospital é a responsabilidade, né? Porque você acaba representando uma instituição. Então, evidentemente que você tem que ter uma série de disposições, né, para participar, para ouvir e tudo mais. Mas os desafios que o hospital enfrenta, né, eles são diários. Evidentemente que também eles são de cunho financeiro.
E o nosso Santo Antônio, em específico, é de espaço, né, porque as nossas instalações necessitam de ampliações e que elas estão a caminho. E como o público tem nos reconhecido pelos trabalhos entregues, né, pelos resultados, e dessa forma ele tem nos procurado mais, né? Então, assim, né, os números do ano passado, 314 mil atendimentos no Hospital Santo Antônio e 100 mil CPFs, ou seja, 100 mil pessoas diferentes, né, estiveram no hospital. Para 314, então, em média, né, cada uma dessas pessoas, sei lá, numa conta simples, né, teria ido 3 vezes ao hospital. Isso não é assustador, né, mas porque nós estamos lá justamente para isso. Mas se a nossa população já cresce vegetativamente todos os anos, nós temos uma questão de imigração também, buscando a qualidade de vida que essa cidade entrega. Eu sou uma testemunha disso, né? Eu não vim para cá puxado por alguém, eu vim para cá por decisão, né? Então a gente tem que se preparar realmente como desafio, né? Nós temos que nos preparar para um aumento maior ainda da nossa procura. Numa fala também que não pode ser tirado de contexto, né? Mas o Hospital Santo Antônio, ele acaba às vezes sofrendo pelo seu sucesso, ou pagando um preço pelo seu sucesso. E o que é isso? É você começar a ter que atender mais e mais e mais, porque você atende bem, né? Então o desafio é fazer com que esse mais e mais e mais seja acompanhado de estrutura, de pessoal, de treinamento, de equipamentos, né? Medicina muito moderna. E a gente sabe que aumento de estrutura acaba não sendo de uma hora para outra, né? Sim. Ainda mais com o hospital cercado pelo rio, né? E funcionando. E funcionando. É literalmente trocar pneu com o carro andando, né? Então, esses são desafios, né? São os desafios do hospital, você como médico, né? E alguém muito presente no dia a dia do hospital, a gente sabe, você até tem mais entendimento do que a própria administração nesse sentido, mas o sentimento é único, né? E como equilibrar esse olhar técnico e humano na gestão de uma instituição filantrópica? Por exemplo, a gente está falando de uma instituição com 94% de SUS, a gente tem que olhar muito para a parte financeira, porque senão não deixa de ser sustentável, mas ao mesmo tempo é diferente de uma administração, por exemplo, de uma empresa na qual, se tal produto não está funcionando, não está vendendo, eu simplesmente elimino esse produto. Sim. Dentro de um hospital as coisas não podem funcionar assim, até porque tem todo um trabalho social de entrega para uma cidade, né? A única forma de equilibrar isso é aquilo que eu estava falando no bloco anterior, que era da saúde colaborativa. Ou seja, o município tem que colaborar com o hospital, o Estado, a União, e tem que haver sempre um processo colaborativo em quem detém a questão financeira, para quem detém a expertise no atendimento, né? Então esse equilíbrio é complexo, mas ele é possível de alcançar, tanto é que nós estamos aí há alguns anos, né, com um hospital plenamente equilibrado, melhorando os processos, aumentando os atendimentos, aumentando o quadro de colaboradores, né, através desse processo colaborativo. E nós temos as questões parlamentares, né, nas 3 esferas aqui do município, da nossa Câmara de Vereadores, do Estado, da nossa Alesc, os nossos deputados estaduais, nossos deputados federais e nossos senadores. Eles são responsáveis por isso também, né? Nós conseguimos nos últimos anos, se não emendas para custeio, mas nós conseguimos financiamento de equipamentos, ou então nos candidatar e ser atendidos em alguns equipamentos que o Estado ou a União disponibiliza, né, para alguns hospitais, aonde nós somos contemplados. Não
não tenhamos a pretensão de dizer que esses equipamentos estão chegando para nós só porque alguém lá é bonito, tem olho bonito, é alto, é forte. Não, é porque realmente alguma ação política acabou favorecendo o nosso atendimento. E uma pena, né? Mas às vezes atender o nosso pedido é deixar de atender o pedido de alguma outra instituição, né? Que a gente não sabe se era mais ou menos merecedora que a gente. Mas estando aqui com certeza vai ser bem utilizado. Com certeza. A gente tem visto também uma preocupação muito grande do Estado, né? Eu, pessoalmente, como nunca vi anteriormente, uma visão muito técnica de, não, tudo bem, nós vamos dar o recurso, mas a gente quer ver uma entrega de resultados, né? E com o secretário de Estado, Diogo, com um conhecimento técnico muito bom para poder analisar isso daí. Tanto a secretária estadual anterior, que antecedeu a Carmen Zanotto, hoje prefeita em Lages, mas ela é alguém do segmento, certo? Ela não é uma secretária de saúde, não foi uma secretária de saúde de cunho exclusivamente político. Não, ela é uma técnica. E juntou a técnica com a questão política. O Diogo, que já trabalhava com ela, que é o nosso atual secretário, é alguém técnico também. Então, acho que o governador acerta, né, em botar na mão de uma secretaria tão específica e cheia de necessidades como é a Secretaria de Saúde, botar à frente dela alguém com um olhar técnico. Evidente que ele deve ter as questões políticas dele, e as questões políticas acho que o governador, né, é que tem a obrigação de fazer, né? Mas ele de fato tem um olhar técnico e uma postura técnica, olhando o Estado como um todo e não só uma instituição. Só vou privilegiar um em detrimento do outro. Não, ele tem um olhar bastante positivo nesse sentido, e já há bastante tempo, né? Então eu me sinto confortável em estar à frente do hospital no momento em que o secretário Diogo, né, está à frente da secretaria, porque eu sei que as demandas técnicas e fundamentadas, ele terá um olhar técnico e fundamentado. Luiz, o Hospital Santo Antônio ele vem crescendo exponencialmente nesses últimos anos. Como eu conversei num programa prévio com o Rafael, um dos objetivos do planejamento estratégico é transformar em melhor hospital do estado até 2027. Mas a situação do hospital ela nem sempre foi assim. Né? A gente sabe que anos atrás era um hospital que tinha muitos problemas. Claro que a gente enfrenta no dia a dia vários problemas, mas eram problemas mais sérios. E teve uma mudança de chave ali com o envolvimento da sociedade. Explica um pouquinho como funciona hoje a administração do Hospital Santo Antônio. Bom, o hospital vai fazer 165 anos esse ano. E até uns 20 anos, 22 anos atrás, ele era absolutamente um hospital público e gerido como um serviço público com envolvimento político, e era o hospital da prefeitura, certo? A sociedade não se envolvia com o hospital porque era da prefeitura. Né? Nesses 20 e tantos anos em que a chave foi virada, foi a partir do momento de que a comunidade e a própria prefeitura viu que aquele modelo não funcionava. E aí esse hospital ele continuou sendo público, mas ele não é mais gerido pela prefeitura. Ele é gerido por 12 entidades que então se organizaram, né, como uma fundação para gerir esse bem público, que é o Hospital Santo Antônio, para entregar um serviço para a comunidade. Então, ele é público na sua essência, mas no seu dia a dia, né, ele pertence à comunidade, mas não é público porque não é gerido pela prefeitura. Essa virada de chave acabou trazendo para dentro do hospital, eu estou falando em 12 entidades, mas foram centenas e centenas de pessoas que contribuíram, cada um nos seus momentos, né,
para que esse hospital se tornasse melhor para a comunidade. Então, se nesse momento que eu estou envolvido no hospital, eu estou trazendo a minha expertise, porque lá fora eu sou bom em algumas coisas, né? E eu vim somar nisso que eu sou bom lá fora, as necessidades do hospital. Então, consegui contribuir em alguma coisa. Isso se dá da mesma forma com os outros 11 membros do nosso conselho curador. Então, 11 mais o seu presidente, são 11 expertos, né, lá fora, que somam com a expertise dos profissionais do dia a dia do hospital. Porque outro dia até usei essa frase em uma reunião: os especialistas da atividade médica é o Dr. Leonardo, o especialista na administração hospitalar é o Rafael e os seus gerentes, né? Mas nós podemos contribuir com alguma coisa ali. E essa troca, né, é que vem trazendo o hospital para o nível que ele está. Não teria acontecido se a comunidade, através das 12 entidades, não tivesse indicado a cada 2 anos 12 pessoas para estarem lá representando, né? Então, é um desafio que nesse momento estou eu à frente, mas eu sucedo alguém, que sucedeu alguém, que sucedeu alguém, e no futuro, né, eu tenho 2 anos de mandato, posso me candidatar, e se assim for o caso, posso ficar mais 2, ou seja, assim, no limite, eu teria 4 anos para contribuir com o hospital. Passado esse tempo, né, eu não posso mais seguir na presidência, faz parte do nosso estatuto, até para que não haja uma perpetuação, né, das mesmas pessoas, porque em algum momento você tem que abrir espaço, você tem que deixar oxigenar. Isso também foi um acerto do nosso estatuto, foi colocar alguns limites, algumas travas, né, para que as pessoas não, o hospital é do Rebelato. Não é. Nesse momento o Rebelato está presidindo, mas todos saibam que eu sou transitório, inclusive aqueles profissionais que estão lá no dia a dia do hospital. Pegando o exemplo do Rafael. O Rafael está lá há 19 anos. E se tudo der certo, né, um grande profissional, que ele fique lá por mais 20 anos, certo? Mas ele tem que saber que nesses 4 anos eu sou transitório, e eu tenho que saber que eu sou transitório, e ele muito provavelmente continuará lá. Então também é um equilíbrio de pessoas, né, de egos e de especialidades, né? Eu tenho que respeitar o que ele sabe, e ele tem que respeitar o que a administração pode contribuir, né? Então, eu acho que é um equilíbrio. Perfeito. E no momento que a cidade vive uma movimentação, não só a cidade, né? A gente vê o que aconteceu já em São Paulo algumas décadas atrás, de movimentação de mercado na saúde muito forte. Recentemente isso veio para Santa Catarina, né? A gente vê redes vindo, não só para Blumenau, mas Einstein também entrando, Redditor e grandes redes hospitalares a nível de Brasil olhando para o estado de Santa Catarina, né? O movimento de rede é algo que inclusive está dentro dos planos, né, estratégicos do Hospital Santo Antônio, né? Porque se a Redditor, pegando como exemplo, né, ela pode estar no Rio de Janeiro, ela pode estar na Bahia, ela pode estar em Brasília, pode estar em São Paulo, né? É a rede, né? Por que o Hospital Santo Antônio também não pode ter a sua rede, né, nas cidades da região, né, nos municípios menores, né? Isso é um movimento natural, né? Se alguém lembrar, alguns poucos anos existia uma farmácia no bairro, outra farmácia no outro bairro. Hoje as farmácias que estão na cidade são farmácias de âmbito nacional, Droga Raia, isso aí, né? A Panvel, são redes. Por quê? Porque em rede você tem condição de fazer um trabalho e fazer uma entrega, né, à comunidade melhor do que individualmente, certo? Então a gente também tem que estar convencido disso, né, de que nós temos que trabalhar em rede, em grupo, em comunidade, em associativismo. Está aí o grande exemplo, né, o associativismo dos bancos. Imagina. Quem ia imaginar que
o associativismo bancário ia chegar no tamanho que tem hoje. Né? Antigamente era só antigamente pouco, eram só os bancos. Pensa em sistema bancário de 15 anos atrás. Né? E hoje em cada bairro tem, ou cada localidade tem lá a sua cooperativa de crédito bancária e tudo mais. Então, nós não fugiremos dessa realidade. O mundo só anda para frente, né? E que bom, né? Porque senão nós ainda estaríamos chicoteando cavalos. Aí, né? É um movimento que não vai escapar, né? Não, eu acho que vai acabar acontecendo a nível nacional. Os pequenos acabam não conseguindo se sustentar com esse modelo, né? Até pelas compras, né? Comprar em grande escala, grande quantidade, acaba sendo muito mais barato, né? A uniformização de processos também é importante, entendeu? Porque não é legal você ir numa unidade e você ser atendido de uma forma, e aí ir numa unidade semelhante, às vezes na mesma cidade, só que em outro bairro, e ser atendido de outra forma. Isso eu estou falando também posso falar com propriedade, em função dos protocolos que o próprio município tem tentado adotar para que nos 64 postos de saúde que a cidade dispõe, né, todos tenham um padrão semelhante de atendimento, para não ficar aquela, eu gosto de ir no postinho X, porque lá eu sou melhor atendida do que no postinho Y. Bom, primeiro que você não pode escolher o postinho, você está referenciado, né? Se você mora em determinada região, você tem que ser atendido por aquela unidade de saúde. Mas às vezes as pessoas se mudam, né? E aí levam a referência, né? Então o município também trabalha, e o Conselho Municipal de Saúde atua nisso aí também, que é de padronizar, através de protocolos, né? As melhores práticas para dentro de cada unidade básica de saúde. Muito bom, Luiz. Eu acho que deu para dar uma visão geral da administração, dos desafios, né? E até um pouco do planejamento estratégico do que o Santo Antônio ainda vê pela frente. E no próximo bloco a gente vai entrar em assuntos um pouco mais aprofundados também. Perfeito. Voltamos para o terceiro bloco e, como prometido, né, Luiz, nos blocos anteriores a gente só deu uma pincelada e falamos um pouco sobre os projetos do hospital, desafios. Na sua visão, na sua gestão, quais os principais projetos ou metas para o hospital nesses próximos 2 ou até 4 anos? Existem os projetos físicos, né, de ampliação do hospital. Então tem o nosso grande projeto, né, que é o da construção da torre, que já está em tramitação há mais de um ano. Né? Nós temos que lembrar que o governador assinou o projeto com o ato do financiamento já tem 1 ano e meio, e esse ano e meio nós acabamos consumindo na realização do projeto, toda a estrutura física e divisão e elaboração, e em todas as licenças, certo? Em que o município foi muito parceiro, todos os órgãos do município, Secretaria de Obras, Meio Ambiente, licenciamento ambiental e tudo mais, foram muito parceiros, mas são coisas demoradas para o que vai se fazer, que é uma ampliação numa região sensível, já que nós estamos à beira de um rio, né? Uma região sensível porque passa uma via de serviço em frente ao hospital, e pela complexidade do próprio negócio que vai se implantar ali, e pelo volume. O hospital, em 165 anos, construiu 18 mil metros quadrados de área. Numa pancada só, agora, que é nessa torre, vão ser construídos quase 12 mil metros quadrados. Ou seja, 165 anos para 18 mil metros, e vamos dizer que a nossa obra leve aí 30 meses, né, nós iremos acrescentar a isso mais 12 mil metros quadrados.
Então é um desafio muito grande. Felizmente, o hospital conta para esse desafio com uma comissão de obras. O que é essa comissão de obras? Essa comissão de obras foi a que viabilizou a construção lá atrás assumiu aquela laje, que quem é de Blumenau mais antigo, teve uma laje lá que ficou por muitos anos abandonada. Essa comissão de obras, com o incremento que a prefeitura, através do prefeito João Paulo, entregou a eles fizeram o que é hoje o nosso pronto-socorro e o que é hoje a nossa UTI. Certo? Eles fizeram aquele prédio. Essa mesma comissão de obras depois construiu o outro lado, lá a parte de oncologia e o centro de diagnóstico. E essa comissão, ela veio modificando algumas pessoas, mas ela sempre esteve atuante no hospital. Ficou inerte por alguns anos, porque o hospital não teve obras, e agora, há alguns anos, poucos anos, 2 anos, ela foi reativada, onde participam também de forma voluntária pessoas que eu faço questão de dizer que são de relevância na cidade, são pessoas que dedicam seu tempo e sua expertise para que aquela questão aconteça. Então nós temos ali o Dr. Adélcio Salvelaggio, né, que é o presidente dessa comissão, mas temos também empresários de grande destaque da nossa cidade, como o pessoal lá da Texpar. Sim, o Célio Martins, né? Isso, Célio Martins Júnior. Temos o seu Jorge Sense, um dos fundadores, né, e donos da Senior Informática. Temos o seu Ercílio Schmidt, alguém também de grande destaque e de muita experiência de obras, porque olha quanta obra a Cooper realizou aí nos últimos anos. E o Ercílio é o presidente do Conselho de Administração Temos uma expertise em engenharia do seu Marcelo Silveira, né, como engenheiro. E esse pessoal, ele se juntou sob a presidência do Adélcio, e esse pessoal é que está levando adiante todo o processo. O Hospital Santo Antônio não teria condições de somar a seu dia a dia tudo que já foi feito em relação a essa obra e tudo que vai acontecer ainda durante a execução dela. Nós teríamos que despender de várias pessoas, né, para realizar isso, e essa comissão, ela é a responsável, ela tem total apoio da administração, da gestão do dia a dia, bem como do Conselho Administrativo, para levar essa tarefa gigantesca à frente. Logo depois disso, nós também temos o desafio de construir ao lado do nosso hoje pronto-socorro, um pronto-socorro pediátrico, para separar os dois fluxos. Isso está em projeto. Felizmente, através de atos da prefeitura, do prefeito Mário, ele desapropriou aqueles imóveis contíguos ao hospital. Está em processo de transferência daquelas propriedades para o hospital, e ali nós faremos o pronto-socorro pediátrico. Um investimento muito significativo, na ordem de 18, 20 milhões, que ainda teremos que buscar. Os desafios da construção da torre, já os recursos estão negociados com o governo do estado, através de um convênio em que o estado vai pagar. As obras são dinâmicas. Os valores que nós tínhamos apontado lá atrás, orçado, eles modificaram muito por questões diversas, estruturais da sociedade e tudo mais. Então ainda estamos buscando essa diferença, mas nós vamos iniciar a obra e vamos concluir ela dentro dos 30 meses, com certeza com a parceria do Estado, não importando os valores que sejam envolvidos, porque o governador, seus secretários entendem também, né, que as coisas são dinâmicas. Então, bem explicado, bem comprovado, nós conseguiremos iniciar e terminar. E a questão do pronto-socorro é um ato que nós estamos em processo. O mais difícil talvez
seriam os terrenos, né? Estão ali, vão entrar à disposição no segundo semestre e nós vamos conseguir fazer também. Poderia elencar, Leonardo, assim como você sabe, diversas outras ações, né, do que o Santo Antônio está fazendo. Nós vamos ocupar 1.000 e tantos metros de um espaço ali na descida da Ponte dos Arcos, no espaço que pertence a Tex Cotton, onde o Santo Antônio está alugando, para fazer lá um atendimento daqueles serviços que nós vamos ter que descontinuar ali no Hospital Santo Antônio, para poder fazer a obra. Vamos levar esses serviços para lá e vamos agregar lá uma melhoria no serviço de ortopedia, que hoje também é realizado fora do hospital, vamos levar para lá. Então, assim, os desafios físicos são grandes. Deixando claro para a população que os serviços que serão desmobilizados são serviços ambulatoriais. Ambulatoriais, né? Muito bem dito. Mas, assim, nós teremos que... Tem muitos desafios e tem os físicos, né? E junto com os físicos, para continuar prestando o bom serviço, terão também os desafios de pessoal, de adequação, né? Então, mas estou... com certeza que nós vamos conseguir, até porque as gerências, as supervisões, a gestão do dia a dia do hospital, ela está muito bem conduzida. Então, tem a questão física, sim, mas a questão de pessoal também tenho certeza que nós vamos conseguir vencer, né? Pela qualidade das nossas lideranças. Lembrou bem, né, Luiz? A visão do Estado, cada vez mais, ele, apesar de não ser considerado um hospital regional, prestar um atendimento, na sua maioria, para a população de Blumenau. Hoje, em algumas áreas, a gente já atende 52 municípios, né? Então, ele não deixa de fazer até um papel regional, e isso o Estado tem visto, por isso que tem nos apoiado tanto, né? Tem visto e tem reconhecido, né, Leonardo? Né? Porque, por vezes, você não basta só ser elogiado, né? Você tem que ter uma contrapartida, né? Não adianta, não é com tapinha nas costas, né, que a gente vai conseguir levar para fora das nossas reuniões, né, o atendimento à população. Nós precisamos de ação e, por sorte, né, nós temos tido muito eco, né, nas nossas solicitações, tanto ao governo estadual como ao governo municipal, que é nosso maior parceiro. E falando em parceiro, me permito também, né, chamar a atenção, especialmente para a comunidade, né, do nosso parceiro já de alguns anos, né, que também foi uma das viradas de chave, que é a própria questão da Trivale. Que aparece constantemente aqui na tela com a gente, né? Quer dizer, sem o apoio da Trivale, antiga Trimania, né, só mudou de nome, o hospital também estaria muito longe da posição que ele está hoje, né? Evidente que o hospital existiria, mas certamente não nas condições que ele está hoje, porque foi uma das viradas de chave, né? Foi essa parceria com a Trivale que injetou recursos dentro do hospital, que permitiram com que esses recursos retornem à comunidade. Por isso, a gente não perde a oportunidade de dizer que a comunidade de Blumenau Blumenau e região, tem que continuar prestigiando a Trivale, né? Porque é um recurso que fica aqui, né? E fica aqui de verdade. E a verdade está lá na Rua Itajaí, através do Hospital Santo Antônio. Luiz, assim, acho que é importante até falar para a população. Aqui a gente falou muito sobre projetos de expansão, sobre um crescimento, até porque um dos nossos grandes problemas realmente hoje é o espaço físico. A gente trabalha aí com uma ocupação beirando 100%, para quem 90 e poucos por cento. Para quem não entende, isso é basicamente o tempo de mudança de leito, né? Então estamos trabalhando quase no nosso limite, né? Claro que tudo tem um planejamento para um crescimento rápido até, né? Mas olhando toda essa expansão, às vezes pode passar para a população uma visão de que está sobrando dinheiro, e a gente sabe que a realidade de um hospital que atende 94% de SUS não é essa. A gente tem uma série de desafios financeiros, né? Principalmente na parte de custeio, na qual a operação. Dia a dia. Né? Quais são o planejamento financeiro do hospital? Como é que a gente
como que funciona, qual é a ideia de como a gente já vem trabalhando muito com o que a gente chama de governança clínica, evitando desperdícios, né? Isso é uma das principais medidas, né, que a gente tem adotado, mas tem outras ferramentas. Como é que vê na sua visão? Tecnologia tem ajudado bastante, né, o hospital, o conjunto de informações, tudo que o hospital tem basicamente todos os seus processos medidos hoje em dia, né? Seja aqueles processos que auxiliam as decisões médicas, como os processos que auxiliam a gestão. Então, o combate ao desperdício, ele só é possível a partir do momento que você tem um parâmetro, né? A tecnologia que auxilia as decisões médicas, ou de enfermagem, né, ou de diagnóstico, né, permitem com que você melhore o seu desempenho, a sua entrega ao paciente, mas também permite com que o hospital consiga fazer mais com menos, né? Então, assim, o desafio é conseguir o hospital se manter num patamar elevado de conjuntos e técnicas e ferramentas tecnológicas que permitam, né, essa questão, bem como de equipamentos, né? Então, o que está acontecendo nesse momento, né? Nós estamos trocando o nosso acelerador lá, né, da radioterapia, né, por um acelerador novo. Um acelerador novo, para que as pessoas entendam, um investimento em torno de 9 milhões de reais, que está vindo via Ministério da Saúde, né? Então nós estamos desativando o acelerador antigo, que tem uma produção menor em relação ao novo, e o novo vai entrar em operação, acho que dentro de uns 3 meses, não é isso? Está mais ou menos isso, parte médica. Ele vai conseguir produzir mais, basicamente com os mesmos profissionais envolvidos, né? E na mesma área física existente. Então nós vamos entregar mais à população e vamos conseguir receber um pouco mais de recursos, né? Porque é produção, né? O Ministério da Saúde remunera o hospital através da sua produção e a gente vai conseguir receber um pouco mais. Então, esse conjunto de ferramentas e equipamentos e base para decisão é o que tem viabilizado o dia a dia do hospital na questão do seu custeio. E nunca podendo deixar de citar novamente, né, os parceiros externos, como a Trivale, e os convênios que a gente tem com o governo do estado, com a prefeitura de Blumenau, né, de repasse de recursos. E também nossos contatos políticos com os nossos parlamentares, que também, como eles têm verbas para destinar, a gente tem que mostrar a eles, né, que temos necessidades, temos capacidades e temos seriedade para receber essas verbas, utilizar de acordo como elas devem ser utilizadas e prestar conta desses recursos. Então, até o nosso selo DOAR, né, que o hospital é um dos poucos que tem, né, esse selo, ele confere ao deputado, vamos lá, né, pode ser um deputado de outra região, olha, eu vou destinar um dinheiro para vocês porque eu sei que vocês vão prestar contas direitinho porque vocês conquistaram esse selo DOAR. Então, isso tudo contribui, né? Mas é o desafio do dia a dia, né? E aí eu volto a citar novamente a questão da nossa equipe de gestão, da qual você faz parte, né? De que ela está muito comprometida em viabilizar o hospital e entregar para a comunidade a saúde que ela espera. Quando você fala em 94%, 95% de ocupação, mas é que se nós não espichássemos a corda nesse sentido, nós teríamos fila na porta do hospital, certo? E essa fila na porta do hospital, ela dá, ou pessoas em macas nos corredores, ela dá uma conotação, né, de descaso
muito grande, né? Porque quem está doente não pode esperar. E não só a conotação, né? Hoje a gente já tem estudos mostrando que o paciente que fica em pronto-socorro por muito tempo, desnecessariamente, principalmente nesses pronto-socorros lotados, né? Sim. Isso pode aumentar a mortalidade em até 20%. Olha só. Então, esse é um objetivo. Ninguém deixa um paciente no pronto-socorro porque quer, mas para que isso não aconteça, exige realmente muita organização, evitar desperdícios e muito controle, e é bem o que falou, né? A tecnologia que tem nos auxiliado a monitorizar. E o processo colaborativo. Exatamente. Eu acho que o Santo Antônio comprou muito bem esse conceito, né? E então a gente consegue ver lá que o pessoal da limpeza, o pessoal da hotelaria, o pessoal da alimentação, né, da recepção, está todo mundo envolvido para que esses 90 e tantos % de ocupação possa ser viável, né? Mas é fio da navalha, né? É fio da navalha. Se acontece alguma questão, né, alguma imponderável em questão de saúde na cidade ou na região, isso tudo complica, né? Porque nós não temos muita folga ou margem de manobra, não é isso? Exatamente, estamos trabalhando no limite. Muito claro no que limite. se acontece isso, acaba deixando de entregar outros serviços essenciais, Exatamente. Né? Principalmente os eletivos. Um motor não pode, né, funcionar sempre a 1 milhão de RPMs, né? Ele tem que ter alguns momentos de respiro. É isso aí. Muito bom, Luiz. A gente encerra mais esse bloco, tá? E após o intervalo, a gente vai para o último bloco. Perfeito. E falar um pouco sobre esse legado pessoal e o voluntariado. Perfeito. Tá bom. Voltamos para o último bloco, Luiz, e como prometido, né? Então a gente agora vai para uma parte mais pessoal mesmo, né? Então, assim, uma vida inteira dedicada ao voluntariado. Sim. Né? Muito tempo na área da saúde. Qual é o principal ganho? Como que se sente essa realização pessoal mesmo? A questão do voluntariado vem da minha casa, certo? Eu, minha esposa, nós sempre fomos envolvidos. Nossos filhos também já se envolveram e estão envolvidos em diversas causas, né? A minha questão da saúde foi mais específica, que foi uma coisa puxando a outra. É uma área desafiadora, né, onde também me atrai, porque, né, a gente acaba sendo movido a desafios, né? E aquela frasezinha que eu falei lá anterior, né, que é de quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar, é porque eu acredito muito na lei do retorno, sabe? Né? Alguns chamam de karma. Eu acredito na lei do retorno, ou seja, se você plantar arroz, você não vai colher feijão, né? E eu acredito que isso é válido. Eu tenho amigos, inclusive, que dizem, pô, Rebelato, o que você ganha, né, com esse envolvimento, com esse desprendimento? Você acaba dedicando momentos da tua vida, né, pessoal, particular. Cara, eu não fico doente. Minha família não tem problemas, né? Meus filhos estão bem, tá tudo ótimo. Eu acho que isso pode ter alguma coisa a ver, né? Então, assim, se eu posso, e eu tive, sou de uma origem humilde, né? Minha família é muito humilde, eu tive condições, né, por esforço próprio, de, né, estar numa posição muito boa, eu tenho uma vida muito boa, né? Então, isso já há muito tempo. Então, que eu posso retribuir a cidade, ou a cidade não, a comunidade. Em qualquer segmento que eu venha me envolver, eu vou tentar fazer sempre o meu melhor, sem esperar o retorno, sabe? Né? E as pessoas têm que entender que o retorno não é só financeiro. Sim. Né? Existe retorno pessoal, de satisfação, né? Existe o retorno do karma, né? E isso tudo faz parte desse pacote, né, que a gente chama vida, né? Nós não estamos aqui só para pagar boleto e trabalhar e tomar cerveja, isso. Não, nós estamos aqui por um propósito, eu acredito que por um propósito maior. E aqueles que têm o entendimento disso e que podem entregar, eles não podem se furtar a entregar.
Perfeito. E dentro desses mais de 20, quase 30 anos de serviço voluntariado, mais até, né? Vamos botar 30 anos de serviço um número bacana. Voluntariado, claro que tiveram diversas histórias marcantes, mas alguma que sempre lembra, que sempre vem à mente, que marcou muito, não? Muitas... assim, de fato, dentro da Afisvale, que é a entidade que eu estive bem à frente, eu tive diversos momentos assim, que me marcaram. Tanto é que em determinado momento eu me afastei de ir lá para a ponta, certo? Acompanhar assistente social, acompanhar isso, aquilo, porque eu acabava me comovendo muito, sabe? Então aquilo não, me fazia bem contribuir, mas aquele momento não me fazia bem. Então eu me afastei desse momento de participar ali, sabe, da coisa. Deixei para os profissionais. Dentro do Conselho Municipal de Saúde, em que eu fui vice-presidente 2 vezes e fui presidente 2 vezes também, ou seja, 4 anos como vice e depois 4 anos como presidente, tem coisas que eu implantei nos meus 4 anos que são válidas até hoje. E talvez uma das maiores contribuições que eu pude dar foi quando eu construí, junto com o pastor Bruno, do Hospital Santa Catarina, o termo de gratuidade para que o Hospital Santa Catarina mantivesse a sua filantropia, o termo de gratuidade de serviços que ele entregava para a cidade em troca da filantropia, né? E isso era uma discussão todo ano muito complexa, e os serviços que o hospital entregava, dentro do meu conceito, não eram os adequados em função do benefício que o hospital recebia. E eu fui muito duro na época com o hospital, e o pastor Bruno, como administrador e também participante da congregação lá, a dona do hospital, ele foi muito sensível e entendeu o meu pleito, e nós construímos um plano de gratuidade que vigorou até dezembro passado, aonde, vou dar os números do ano passado, né? Mas o Hospital Santa Catarina entregava à comunidade, ou à cidade de Blumenau, todos os anos, por volta de 14 milhões de reais em serviços prestados em gratuidade à cidade. Isso em exames, em procedimentos, cirurgia cardíaca pediátrica, certo? Isso era feito lá em gratuidade, como retribuição do hospital ao município, não era ao Rebelato, né? Mas essa construção, então, se é para nós pegarmos algo, né, relevante, essa construção, quem fez fui eu, com o apoio, evidente, né, do secretário da época, hoje vereador, o Marcelo Lanzarin, né, que me apoiou, mas ele disse: Rebelato, como isso aí endureceu, né, certo? Ele disse: até aqui eu vou, daqui para frente aí é contigo. E eu tive a coragem, na época, de fazer isso, e o pastor Bruno teve a sensibilidade de entender que eu estava certo, né? E nós construímos aquilo, e isso ficou válido aí por 15 anos. Então, se você multiplicar aí o 15 por 15, certo? Olha quantos milhões de reais, né, que através de uma ação, né, a cidade recebeu, né, que não teria recebido se a ação não tivesse acontecido. Mas também, me permita, nós tivemos nos 2 últimos anos 2 entregas de quartos de hospital do nosso projeto lá do Hospital Santo Antônio, o Adote um Quarto, né, Acolha uma Vida, em que 2 famílias, né, entregaram quartos lá para nós, financeiramente, né, financiaram a reforma desses quartos, e as 2 foram por chamados, e os 2 contaram, né, os chamados para nós lá, por que eles foram lá e fizeram isso. Um teve um envolvimento, não vou citar os nomes, né, mas um teve um envolvimento muito grande de uma questão religiosa, certo? De Nossa Senhora, né, que aquilo
tocou a pessoa, tocou a família, e eles se sentiram na obrigação de retribuir, né, aquilo, e acharam direitinho o projeto, né, que era o do hospital. E também tivemos de uma outra família que teve uma questão de um transplante, né, de uma questão de câncer que depois se evoluiu para transplante, em que também decidiram contribuir com o hospital. E os relatos dessas duas situações foram muito emocionantes, assim, sabe? Foram relatos muito emocionantes e foram 2 momentos marcantes, né, que eu pude presenciar. E tive o privilégio de acompanhar, né, e ver como isso impacta vidas agora, né? Porque cada quarto daqueles vai atender quantas, e os 2 os quartos foram na questão pediátrica, né? Então são 3 leitos, né? 6 leitos no total. Então, 6 leitos no total, por 300 dias por ano, por quantos anos, né? Quantas vidas serão impactadas, né? Então isso aí é bem emocionante. Essa vida voluntária, é claro que toma tempo, né, Rebelato? Assim, hoje tem reuniões aí mensais do Conselho Municipal de Saúde, reuniões semanais no Hospital Santo Antônio, até mais do que semanais. Mas dentro do Conselho Municipal de Saúde, não esqueça que existem as comissões. Entendi. E eu faço parte também da comissão de orçamento, e faço parte, que eu presido a comissão de orçamento, e existe uma comissão chamada Comissão de Saúde, que cuida dos convênios, né? Eu também faço parte dela. Então é muito mais reuniões ainda. São muito mais. Como é que tem conciliado essa vida do voluntariado com a vida profissional e pessoal, né? Como bem falou, empresário, né? Então... Sim. Dentro da minha empresa, né, eu acabei desenvolvendo, né, várias lideranças, e eu preciso ainda estar na empresa, se não diariamente, né, mas quase que todos os dias. Mas eu tenho uma equipe muito boa, que me permite me ausentar em determinados momentos. E também é uma questão de organização, sabe? Sabe aquela brincadeira, se organizar direitinho, dá tudo certo, né? Então, e eu também tenho vida social, tenho vida familiar, eu tenho meus momentos de lazer, né? Mas eu sempre consegui conciliar, né? E eu tenho essa facilidade que eu consigo desligar a chave, né? Depois desse nosso momento daqui, eu posso ir para um outro evento e focar lá. Isso, e focar lá, sabe? Eu consigo virar a chave, né? E então isso, eu tenho essa facilidade, uma característica minha, né? Tenho todo o apoio familiar também, né? Que me permite estar aí nessas diversas frentes. A gente fala muito sobre alta performance, e alta performance é justamente isso, né? Tem muita gente que às vezes reclama da falta de tempo fazendo muito menos, e a gente vê que é basicamente, às vezes, o ato de procrastinar e não se organizar, né? Então, muito bem. Eu tive um professor muito bom nessa minha vida aqui de Blumenau, uma pessoa muito conhecida que se chama Bernardo Wolfgang Werner, da Altona. Né, uma grande perda que nós tivemos bem em 2008, em novembro de 2008, durante a enchente e o deslizamento, aquela tragédia toda. Mas ele tinha algumas frases de vivência, né, muito boas, e ele sempre me dizia: Luiz, se você quer que alguma coisa aconteça, pede para alguém ocupado. Essa pessoa vai dar um jeito e vai entregar. Mas se tu pegar alguém que, né, ele vai enrolar e não vai... E às vezes entregar, né, às vezes é só uma questão de coragem também, sabe? De se posicionar. E também não tá isento de erros, né? Porque às vezes a gente erra, né? Então, se você tiver a coragem de decidir e a coragem de, ao momento que vê que a decisão foi errada, reconhecer, retroceder, mudar rumo, você consegue decidir e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Luiz, assim, tenho que te agradecer muito pela presença. Foi muito bom essa conversa, essa visão de vida. Eu gostaria de uma mensagem final para o público de casa. Pode ser uma mensagem tanto de perspectiva sobre o Hospital Santo Antônio, ou até uma mensagem para as pessoas que têm a vontade de contribuir, mas não sabem como, né? Tem muita gente que às vezes tem na vontade, mas fica estático, né? Ou seja, precisa desse movimento inicial. Se disponibilize, certo? Acredite, né? Não tenha medo.
a vida é feita de escolhas, né? Sabedoria nem sempre é só escolher certo, né? Ter a decisão de decidir, né? E de se colocar à frente. E a frase que eu vou citar pela terceira vez, mas que eu acho muito boa, né? Que é aquela de que o primeiro que acende, ou o que acende uma luz é o primeiro a se iluminar. Isso é verdadeiro, pode acreditar. Certo? Acredite. Muito obrigado, Luiz, novamente pela presença. Obrigado pela oportunidade. Vocês de casa, obrigado por nos assistirem e continuem nos assistindo. A gente, como eu já falado anteriormente, quinzenalmente a gente vai estar publicando mais conteúdo sobre gestão hospitalar, sobre conhecimentos em saúde e dicas em geral.